Domingo, 27 de abril de 2025, o desaparecimento. Era para ser só um pedido de ajuda, uma ligação no fim de domingo. Um carro quebrado, com 2 filhos no banco de trás. E uma mulher prestativa, solidária, que atendeu o telefone sem saber que estava indo direto para uma armadilha. Aqui vocês vão ouvir falar muito de 2 Fernandas. A professora Fernanda Bonin, de 42 anos, saiu de casa para socorrer a ex-companheira, mas nunca mais voltou. E o que era para ser um simples gesto de boa vontade, um ato de humanidade, se transformou em uma armadilha, uma emboscada. Fernanda Fázio, de 45 anos, veterinária, conta uma história que o carro dela havia quebrado no Jaguaré, zona oeste da capital de São Paulo. Ela estava com os filhos gêmeos no veículo e em aparente desespero. Então, ela ligou para Fernanda, a Bonin. A Fernanda, então, como sempre solícita, deixou o apartamento por volta das 16h50. As câmeras do prédio registraram o momento em que Fernanda saiu em direção ao que seria o seu destino final. Mas o tempo passou e quando Fernanda Fázio teria voltado ao apartamento, segundo ela, a Fernanda Bonin não estava mais lá. Ainda segundo Fernanda Fázio, o concerto durou cerca de 30 minutos. Mas Fernanda Bonin não retornou. A conta não fechava. Algo estava errado e muito errado. Bonin era professora da Beacon School, muito querida entre os alunos. Uma mulher de fala calma, raciocínio rápido e um coração enorme. A escola, em nota à imprensa, disse que ficou extremamente comovidos com o falecimento da querida professora de matemática. Fernanda tinha sonhos grandes, era reconhecida na Europa, onde estava prestes a lecionar. E também por essa razão vocês vão se surpreender mais à frente. Na segunda-feira de manhã, quando não apareceu no trabalho, o silêncio falou mais alto do que qualquer outra palavra. E aí que começa uma trama macabra. Fernanda Fázio, então, correu à delegacia em lágrimas, em pânico. Disse que a ex estava desaparecida. Mas o que ela não contou era o papel que ela mesma estava prestes a interpretar neste cenário de horror. Segunda-feira, 28 de abril de 2025. Na manhã seguinte, uma notícia caiu de maneira bombástica. Fernanda Bonin foi encontrada sem vida. Seu corpo estava jogado feito lixo em um terreno baldio, na Avenida João Paulo da Silva, em Interlagos, zona sul da cidade. Deitada de costas, silenciosa, seu pescoço estava envolto em um cadarço, objeto que veio a tirar sua vida. A polícia chegou ao local após uma denúncia feita anonimamente por volta das 10h30 da noite. E ali, pessoal, começou o enigma todo. Mas quem teria sangue frio suficiente para tirar a vida de uma mulher querida como Fernanda? Ela, que saiu para ajudar sua ex-companheira. E o que encontrou foi a perda de sua vida. Dias depois, mais precisamente 3 de maio de 2025, o carro de Fernanda Bonin foi localizado. Um Hyundai prata abandonado na cidade Dutra, a cerca de 1 quilômetro onde o corpo foi encontrado. Mas o que chamou a atenção não foi só o carro, foram as imagens de câmeras de segurança onde um casal desce do veículo e o abandona ali, como quem quer se livrar de alguma prova. Mas quem era aquele casal? E o que eles faziam ali naquela noite? Alguns objetos foram encontrados dentro do carro. Um objeto cortante e um celular, pertencente a um dos filhos da vítima. Tudo foi enviado para a perícia, mas a pergunta que ecoava é: se ela foi assassinada em Interlagos, por que o carro foi abandonado ali perto? Teria sido ali o local da morte?
ou apenas um local de desova de um corpo. Avanços na investigação, segunda-feira, 5 de maio de 2025. Com mais pistas nas mãos. A investigação foi ganhando corpo e o objeto cortante, o celular, passaram por perícia. O telefone estava sem chip, com jogos instalados, nada comprometedor até então, mas também nada de esclarecedor. Fernanda Fázio foi chamada de novo à delegacia. Até então, o papel dela parecia ser apenas de uma ex desesperada, em luto, tentando entender o que aconteceu. E minha gente, o problema é que quem mente, uma hora a verdade acaba escapando. Fernanda Fázio disse que o carro dela tinha quebrado, lembram? Só que a perícia mostrou que o carro estava em perfeitas condições. E a mentira então começou a desmoronar. Aí veio a prisão do primeiro suspeito na quarta, dia 8 de maio de 2025. A justiça então começa a agir. Um homem foi preso, identificado pelas impressões digitais deixadas no carro da vítima. João Paulo Borquim, de 50 anos de idade. Ele confessou que abandonou o carro, mas negou ter participado do assassinato. Só que a notícia bombástica veio logo depois. Ele afirmou que Fernanda Fázio, a ex-companheira da vítima, foi quem mandou tirar a vida dela. Ela foi a mandante do crime, pessoal. A mente por trás da crueldade. E na casa dele, a polícia encontrou um saco cheio de cadarços, iguais ao usado na morte de Fernanda. E agora parem, o homem colecionava esses cadarços. Isso agora já era um crime com assinatura. Fázio deixou de ser só uma testemunha. Sua história estava desmoronando feito um castelo de areia. A perícia do carro revelou que ela mentiu. E a partir daí, a perícia começou a reconstruir os passos da mandante. Mentiu sobre o carro, mentiu sobre o conserto, mentiu sobre não saber onde Fernanda estava. E quanto mais Fernanda Fázio falava, mais um abismo se abria. Detalhes macabros e grandes reviravoltas. A Fernanda Fázio, pessoal, ela era ex-companheira. Foi um relacionamento de 8 anos com a Fernanda Bonin. O fim dessa relação parece ter sido o estopim. E a polícia descobriu que a Fernanda Fázio trocava mensagens frequentes com o Borquim, o homem de 50 anos. Durante o sequestro e assassinato de Fernanda, a Fázio ligou para ele várias vezes. Ela não só planejou, pior, ela acompanhou, ela assistiu tudo. A polícia descobriu que ela trocava mensagens com o homem detido, o Borquim, de 50 anos, e que durante o sequestro e morte de Fernanda Bonin, a Fernanda Fázio teria ligado para ele várias vezes. E, pessoal, ela não só planejou, mas ela acompanhou tudo. Ela assistiu, ela assistiu a vida de Fernanda Bonin ser tirada. Câmeras, ligações e confissões apontavam para o mesmo caminho. Ela não apenas sabia, ela estava envolvida até o pescoço. Ainda há muitos pontos em aberto. A polícia ainda não revela tudo, mas o quebra-cabeça mostra já um desenho. Uma mulher que perdeu a vida por quem dizia amá-la. Um plano diabólico motivado por ciúmes, orgulho e dinheiro. A história de amor entre Fernanda Bonin e entre Fernanda Fázio terminou do pior jeito possível. E o mais triste, pessoal, é que a professora só saiu para poder ajudá-la. A mulher que aparece no vídeo abandonando o carro da professora Fernanda Bonin, que teve sua vida tirada no final da noite de abril na zona sul de São Paulo, se entregou à polícia e foi presa na tarde dessa segunda-feira. A Secretaria de Segurança Pública disse que Jane Maria da Silva se apresentou ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, de forma espontânea. Contra ela havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo e o pedido da Polícia Civil. A mulher está sendo ouvida pelas autoridades e permanecerá presa. 30 de abril. Cada passo passa a ser investigado como homicídio. E no dia 30, a Polícia Civil mudou a linha de investigação.
não era mais um roubo seguido de morte. Era homicídio e a lista de suspeitos só crescia. O nome de Fernanda Fázio, até então intocado, começou a ganhar peso. 9 de maio, a polícia conclui que a ex dela foi a mandante. A verdade então veio à tona. A polícia confirmou: o que vem a seguir vai te deixar... E a polícia confirmou: o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. A própria ex, com quem ela dividiu a vida por 8 anos, construiu uma vida, uma família, uma história. Ela mesma, a Fernanda Fázio, criou essa emboscada. E o pior de tudo isso, pessoal, é que ela assistiu tudo isso. Ela assistiu a Fernanda Bonin ser atacada. E depois ela voltou friamente até o apartamento da vítima para montar o seu álibi. E ela ainda chegou a alegar que tinha ido devolver os filhos, mas que não encontrou a ex por lá. No dia seguinte, assistiu às câmeras de segurança fingindo total surpresa. Cinismo, frieza e planejamento. O Rosenberg, um faz-tudo de Fernanda Fázio, teria sido responsável por articular todo o crime, junto com um tal de Ivo. Mensagens trocadas entre eles revelam um vínculo mais profundo e até financeiro. Mas o que está por trás dessa trama diabólica? É sobre isso que vamos falar a partir de agora. A motivação ainda é investigada, se é por ciúmes ou um seguro de vida feito no valor de R$500 mil. Isso mesmo, pessoal. Porém, a Fernanda Fázio diz que não seria beneficiária. A defesa afirma que os filhos seriam os únicos herdeiros. Ora, mas se ela, quem iria cuidar dos filhos a partir de então? Não faz o menor sentido tudo isso. Automaticamente ela também viria a ser beneficiada. Mas uma coisa é certa, pessoal. Essa história não é só de amor e ciúme, inveja e traição. É também de crueldade e manipulação. O que era nebuloso começou a ganhar forma. Mas não foi só uma revelação qualquer. Foi um verdadeiro terremoto na investigação. Porque no dia 8 de maio, a Justiça de São Paulo já determinou a prisão temporária de um homem que apareceu nas imagens abandonando o carro de Fernanda Bonin. O nome dele? João Paulo Burquim, de 50 anos de idade. Uma figura até então anônima, mas agora surgia como uma peça fundamental no quebra-cabeças macabro. O nome dele? João Paulo Burquim. Uma figura até então anônima, mas que agora surgia como uma peça fundamental no quebra-cabeças macabro. Nesse quebra-cabeça macabro. Durante o interrogatório, a verdade veio como uma lâmina afiada, cortando a névoa da dúvida. João Paulo confessou que abandonou o carro, mas negou sua participação no assassinato. Só que essas palavras dele não encontraram terreno firme. Havia algo no ar, algo que os investigadores chamam de frio na espinha, e então ele soltou a notícia bombástica. Segundo Burquim, Fernanda Fázio, a ex-companheira da vítima, havia mandado tirar a vida de Fernanda Bonin. Sim, a mulher que chorava pela ex-namorada, a ex-companheira, seria, na verdade, a mente por trás desse crime de horror. O jogo virou, e o que antes era visto como dor, agora ganhava tons de encenação ali. Fernanda Fázio, que inicialmente se apresentava como ex-parceira em luto, passou a ter uma história questionada. Fernanda Fázio, que inicialmente apresentava-se como uma companheira em luto, chorando em desespero, passou a ter uma história questionada. Aquela desculpa de que o carro havia quebrado, que ela demorou 30 minutos ali já para consertar, não colava mais, porque a perícia foi até lá, examinou o carro e descobriu que não havia falha alguma. Ou seja, o defeito foi inventado, a emboscada já estava desenhada. Fernanda Bonin saiu de casa acreditando que ia ajudar, mas na verdade estava entrando numa armadilha feita com premeditação. O tipo de armadilha que se alguém com sangue frio... O tipo de armadilha que só alguém com muito sangue frio ou movida por um ódio profundo seria capaz de preparar. A mentira do defeito do carro foi o estopim.
A máscara de Fernanda Fázio começava a cair e o crime ganhava uma nova face. Prepare-se agora para um enredo dessa trama, que mergulha direto para um abismo. O que parecia ser uma história apenas de ciúme, de problemas sentimentais, começou a tomar novas proporções, muito mais sinistras. Fernanda Fázio e Fernanda Bonin viveram juntas por 8 anos. Mas, ao que tudo indica, Fernanda Fázio não aceitava o fim do relacionamento. Não era só ciúme, era obsessão. E como diz o velho ditado, quem ama demais sem controle, ou prende, acaba destruindo. A polícia revelou que durante o sequestro e assassinato de Fernanda Bonin, a Fázio mantinha um contato constante com o João Paulo Burquim e que as ligações e troca de mensagens, a comunicação entre eles não parou durante o sequestro. Ela queria saber cada passo e ela presenciou o crime. Sim, ela estava lá, na hora, na cena, no exato momento em que a vida de Fernanda Bonin foi ceifada, arrancada com um cadarço. E Fernanda Fázio ainda teve o sangue frio para ir depois no apartamento de Fernanda Bonin como se nada tivesse acontecido. Ela inventou que foi devolver os filhos, disse que não encontrou lá as ex-companheiras. A polícia mantém sigilo sobre peças dessa história. Há perguntas ainda sem resposta, há partes dessa trama que ainda estão por vir. Esse é um caso que ainda está em aberto. Mas até aqui, uma coisa já ficou clara pra gente. A história de amor entre Fernanda Fázio e Fernanda Bonin acabou em uma tragédia regada de mentira, manipulação e maldade. A relação que um dia foi de afeto virou um campo de guerra emocional. E nesse campo, Bonin foi a vítima. Era para ser um latrocínio, mas aí veio a virada da investigação. No início, tudo parecia apontar para um latrocínio, roubo seguido de morte. Uma fatalidade. Mas essa versão logo caiu por terra. No dia 30 de abril, a Polícia Civil mudou a tipificação do crime. Agora era investigado como homicídio. E com o avanço das investigações, veio a palavra mais temida em casos como esse: a motivação. Segundo a polícia, foi por ciúmes, mas havia um possível motivo pairando no ar. Mas a defesa de Fernanda Fázio foi rápida ao rebater. Os beneficiários seriam os filhos. E assim uma dúvida permaneceu. Por que tanto ódio? Por que tanta frieza? Agora, a investigação tem nome, tem rosto e tem ligações. O crime não foi isolado, foi uma ação conjunta, uma orquestração cruel. Esses são os nomes que surgem na teia que envolve ali Fernanda Fázio, sua ex-companheira e mandante. João Paulo Burquim, flagrado abandonando o carro, já foi preso. Ivo Rezende dos Santos, suspeito de executar o crime. Até agora se sabe que 5 pessoas foram envolvidas nesta conexão de crime. E uma informação mais macabra está por vir. Segundo o delegado Arthur Dian, Fernanda Fázio assistiu tudo. Isso mesmo, pessoal. Ela viu a companheira sendo atacada. Ela presenciou não só a morte, e depois ainda construiu um álibi frio, calculado e maquiado. O plano, a dinâmica, as perguntas que restam. Segundo a polícia, Fernanda Fázio teria pedido a Rosenberg, o seu conhecido faz tudo, para montar um plano de crime. Uma relação de amizade, de confiança que virou um pacto de sangue. A professora foi atraída, mas a polícia ainda tenta descobrir como de fato ela foi morta, se foi ele mesmo ou se foi levada para outro lugar para ser executada longe dos olhos de todos. A distância entre o local do sequestro e onde o corpo foi encontrado é de cerca de 25 quilômetros, e cada quilômetro desse trajeto esconde o terror de uma noite que mudou tudo. Até agora, o motivo mais provável do crime é porque Fernanda Fázio não se conformava com o fim do relacionamento. Mas a sombra do dinheiro também ronda ali a sombra do crime. Pessoal, foi feminicídio com todas as letras e com toda a dor e com toda a brutalidade.
Fernanda Bonin era uma professora querida, uma mulher que escolheu ensinar, cuidar, formar vidas. Mas no fim, ela foi vítima de algo que nenhuma lição na escola poderia prever. Ela não perdeu a vida por estar no lugar errado. Ela perdeu a vida por amar, por confiar. É que esse muro se separa entre a verdade e o teatro, a dor e a encenação. A justiça vai chegar? É o que todos esperam. Mas nem a condenação mais dura vai trazer a professora de volta. Esse mal nos arranca da zona de conforto, nos obriga a olhar para frente para uma realidade cruel, o feminicídio. Ele não escolhe classe social, não escolhe sexo, profissão, nem cidade. Ele se infiltra, começa com um controle, uma ameaça ali dentro de casa, depois vira uma violência e quando tentar sair é aí que o perigo explode. Fernanda Bonin foi assassinada por quem deveria tê-la amado, tê-la deixado em paz depois do fim do relacionamento. E talvez o que mais doa é saber que ela acreditou que poderia ajudar. Ela foi estender a mão e teve sua vida ceifada de maneira brutal. Bem, pessoal, que a história dela não caia no esquecimento, que cada detalhe, por mais brutal, sirva para abrir os olhos, despertar alertas para salvar vidas. Porque o verdadeiro crime é o silêncio depois da tragédia. Fernanda Bonin não morreu apenas pela mão de seus assassinos. Ela morreu pela confiança, pela empatia e pela esperança de que ainda pudesse haver respeito naquela história que ela viveu de amor. Que seu nome não vire só uma estatística, que sua voz ecoe mesmo no silêncio e que cada mulher que ouve essa história saiba: a vida vale mais do que qualquer relação que machuca, porque quem ama não mata, quem ama nunca matou. E ajudar alguém não deveria ser uma sentença de morte, mas foi. Ela saiu de casa para salvar e acabou sendo traída. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou me despedindo por aqui. Que bom que você ficou até aqui. E se essa história te tocou de alguma maneira, compartilha, comenta e principalmente me conta outros casos que vocês querem que eu conte por aqui. Eu estou aqui para dar voz a essas pessoas. Obrigada por me acompanhar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. É novo, está apenas começando e conta com a sua participação. Muito obrigada e até o próximo Cenário do Crime.